assunto é com Murilo Rocha. Olá. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, tá falando do trânsito aí de fim de ano, né? Começaram, né, as festividades. Eu já tive meu primeiro evento desses de fim de ano ontem já, né? Formatura da minha filhada no balé, enfim. Aí já é aquela movimentação. E agora começa, né? Até o dia 31 de dezembro, toda semana aí com certeza tem essas confraternizações e tem que ter paciência mesmo, porque o trânsito acaba em alguns pontos, né, da cidade, fica pior, enfim, lojas mais cheias, e também ter prudência com o dinheiro, né? A gente fez uma matéria essa semana aí sobre as dívidas, né, e tantas promoções, a gente vai ficando às vezes meio iludido, né? Então, sempre que olha uma promoção, lembra da sua conta bancária, faz aquela, né, lembra do seu salário, se caiu, não caiu, faz aquela equação para ver se você consegue chegar vivo até o fim do mês e principalmente até o início do próximo ano. Mas, Lucas, Luciana, é um assunto importante para a gente tratar hoje. É um assunto que vem sendo importante, na verdade, ao longo desse mês, e completou um mês agora, né? A eleição do presidente Lula, presidente eleito Lula, foi eleito em 30 de outubro, então ontem completou um mês. E desde que foi eleito, também deu-se início a essas manifestações de caráter antidemocrático, de caráter golpista, Brasil afora, e algumas delas até com um caráter, vamos dizer, até terrorista, né? Algumas fechando estrada, agredindo policiais, atirando contra policiais, jogando carro em pessoas, né? Amassando carros, enfim. Alguns desses atos, e a gente não pode relevar isso, atos violentos. Nem todas essas manifestações são pacíficas, é importante dizer isso. Porque todo mundo fica, manifestações pacíficas, não, nem todas são. No Pará, houve tiro contra a polícia. Em Santa Catarina, arremessaram objetos contra a Polícia Rodoviária Federal, quebraram, vandalismo, enfim, uma série de atitudes desse tipo. E essas manifestações de caráter antidemocrático estão completando um mês, né? Pensando que a eleição foi dia 30, elas começaram no dia seguinte e completam um mês. Completam um mês bem enfraquecidas, é verdade, estão reduzidas, diminuídas. Aqui na Rádio Gabagli, aqui pertinho aqui da Band, ali em frente ao comando, né, 4º Comando de Região Militar do Exército, há um grupo lá desde o dia 1º de outubro, hoje é dia 1º de novembro, eles estão lá, já foi maior... Desde novembro, né? É, então, 1º de exato, desde 1º de novembro, hoje é 1º de dezembro, um mês, esse grupo está lá. Ele já foi maior, teve alguns atos, chamou alguns eventos, chegou a fechar em alguns dias, em alguns momentos, os dois lados da rádio. Hoje está bem reduzido, mas ele conta com uma certa conivência da Polícia Militar, a grade, há uma organização, a água, enfim, há toda uma estrutura, a venda, né, de produtos do Brasil. É muito curioso que misturou, e o comerciante está certo, ele não tem nada com isso, né? Ele pegou suas camisas do Brasil e tal, e tá lá vendendo, quem quiser compra, né? Aquela história, todo dia sai um bobo e um esperto de casa, quando encontra dá negócio, né? E os comerciantes estão lá, vendendo para o pessoal que está lá cantando hino, pedindo intervenção militar e outras coisas mais, né? Mas eu deixo essa pergunta mesmo, né? Afinal de contas, o que querem essas pessoas, né? Acho que elas têm que fazer uma reflexão, não vão fazer, mas deveriam, né? O que elas querem, afinal? Elas querem ganhar no grito? Querem ganhar na força? Porque dentro da legislação, dentro da democracia, elas perderam, né? Perderam. O candidato que elas votou, perdeu. Os candidatos, alguns, né? O candidato, o vice, por exemplo, já falou, já reconheceu. O próprio presidente da República, à sua maneira, reconheceu a derrota, né? Eles estão esperando, então, o quê? Eles querem o quê? Eles querem que o Exército realmente dê um golpe e assuma o poder? Eles querem que seja deslegitimado o sistema eleitoral brasileiro? Enfim, é uma coisa muito desalinhada, alienada da realidade, e ela tem que ser, a gente não pode ficar achando graça, apesar de alguns momentos ser quase impossível não achar graça, né? Se a gente pensar no que aconteceu nesse um mês, em alguns momentos a gente acha graça, né? Vamos lembrar, houve manifestação aí com caráter extraterreno, né? Evocando forças de outros planetas aí, fazendo sinal para OVNIs, para extraterrestres. Houve louvação a um pneu. Houve uma série de atos. Houve o cara que ficou pendurado num caminhão, andando por quilômetros, né? Chamado de patriota do caminhão. Poderia ser um maluco do caminhão, na verdade.
houve assim vários atos completamente. Você passa aqui mesmo, você pensa, pô, né, aquela história, se lonar é circo, né? Se cercar é um hospício, porque as pessoas ficam ali gritando umas palavras de ordem sem pessoal ali para ninguém, praticamente, né? O exército está ali, mas ninguém está nem ligando para eles. Agora, o que diante desse contexto, né, dessa reprovação, só desse caráter antidemocrático, porque manifestar, gente, é direito de todo mundo, é legítimo, né, manifestar por várias coisas. A gente defende aqui, professor quando manifesta e tá tudo certo, isso não tem problema. Agora, essa manifestação pedindo a violação dos direitos, né, eleitorais, essa manifestação contra essa democracia tão frágil do Brasil, essa a gente vai criticar sempre, porque ela quer ganhar na força, quer ganhar por fora, quer ganhar de forma ilegal e ilegítima. E causa estranheza, volto a falar, de alguns setores da sociedade brasileira, né? Alguns empresários, por exemplo, que apoiam ao longo desse mês, estão apoiando as manifestações, já foram identificados e acho que tem que ser punidos. Se não agora, deviam ser agora, mas se não agora, logo que tome posse o novo governo, que sejam punidos esses empresários de forma exemplar. Mas e também o silêncio de algumas entidades, também a conivência de algumas entidades e de algumas personagens, né? Eu estava vendo uma entrevista do Valdemar da Costa Neto, né, o presidente do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ele sendo questionado pela imprensa e por alguns apoiadores e ficando ali numa posição dúbia, falando que o presidente vai dar a resposta aos manifestantes, que eles podem aguardar. Aí questionado se ele defende o golpe, ele, não, vamos aguardar, como assim? Claro, ele estava ali pressionado por esses militantes, né, esses manifestantes, então ele uma resposta mais evasiva, mas mesmo assim, né, é hora de repreender, é hora de se posicionar, não dá para ficar alimentando esse grupo que está completamente descolado da realidade. Volto a falar, manifestações são legítimas, né? Legítimas manifestações. Agora, tem um limite, e o limite é a legalidade, o limite é a legislação, o limite é a democracia brasileira. E a gente sempre tem falado isso aqui. Se fosse uma manifestação de um grupo de professores, um grupo indígena, sem teto, um grupo aí de estudantes, por exemplo, se fosse ali em frente à Raja, esse tempo todo em frente ao Exército, já teria sido retirado. Não permitiria gradil, barraca com água, com comida, loja, tem lojas ali funcionando quase, né? Estacionamento irregular ao longo da Raja não teria sido permitido. E estariam sendo chamados de vagabundos, estariam sendo chamados de terroristas. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Porque há tipos e tipos de manifestação. E essa manifestação, o caráter dela, a raiz dela, a origem dela é antidemocrática, né? Ela está questionando um processo legal que ocorreu e que elegeu um candidato em detrimento de outro. Tem sido assim no Brasil desde 1988, desde do Instituto da Constituição Brasileira, da Redemocratização Brasileira. Antes, vamos lembrar, de 64 a 85, vigorou no país uma ditadura militar, uma ditadura nociva, onde as pessoas não tinham direito de escolha, nem do que poderiam assistir, nem ouvir, quanto menos de votar. Então, essa turma aí eu vejo muito jovem, né? Tem as pessoas mais velhas, tem o pessoal da meia-idade, mas também tem muitos jovens ali. As crianças, logicamente, são levadas ali, infelizmente, pelos pais e ficam submetidas àquele tipo de alucinação coletiva. Agora, há muitos jovens ali e eu fico pensando, né? Esses jovens que não têm nem ideia, deveriam ter estudado o que ocorreu na ditadura, mas talvez não tenham estudado, não têm nem ideia do que falam quando falam de intervenção militar, né? Do que implicaria de fato na vida deles, no futuro deles, uma intervenção militar. Então, fazer esse registro aqui desse um mês, dessas manifestações antidemocráticas, mas que ainda bem estão perdendo força e a cada dia que passa, né, e que essas pessoas realmente tomem juízo, tomem tenência e façam oposição ao novo governo, é legítimo, é direito, mas façam oposição dentro da lei, dentro das 4 linhas. É isso. Lucas, Luciana. 9h58.